O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, ela nos coloca dentro do início do ministério de Nosso Senhor. E os mistérios que aparecem no Evangelho de hoje sobre Jesus são um mistério de presença, palavra e poder. Assim é o ministério de Jesus. A homilia então de hoje será sobre esses três mistérios: presença, palavra e poder. Mistérios que tocam profundamente a vida de cada um de nós. Um espírito mau está na sinagoga ouvindo os ensinamentos de Cristo. Uma pessoa possuída por um espírito mau. Nosso Senhor, Ele não lhe dirige uma palavra diretamente. E, no entanto, aquele espírito mau sente-se incomodado somente com a presença de Cristo. É impossível, irmãos e irmãs, nós permanecermos iguais diante da presença de nosso Senhor. A sua presença é forte o suficiente para desinstalar qualquer pessoa. Ocorre que nós estamos tão acostumados com a presença de Jesus que já não importamos tanto com Ele. E se sua presença ela é ignorada por nós, tão pouco Ele pode fazer por nós. Mas por outro lado, é um fato. Nosso Senhor, Ele é presença. Ele é presente. Ele é próximo de nós. Está espalhado em todas as capelas católicas que existem nesse mundo. Jesus está presente. Essa presença, ela se faz próxima de nós através da sua palavra. Mas não se trata de uma palavra qualquer. É uma palavra com autoridade, diz o Evangelho. O nosso tempo, o nosso mundo de hoje, ele está cheio de palavras, cheio de vozes, muitas vozes. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Você entra nas redes sociais, as pessoas têm uma palavra a dar. Acontece alguma coisa, todos querem dar uma palavra, todos querem comentar, todos têm uma opinião.
E nós muitas vezes procuramos ouvir essas palavras. O que fulano de tal está falando? O que influencer tal está dizendo? Queremos ser influenciados por essas palavras. Porém, irmãos e irmãs, somente a palavra de Cristo tem poder para mudar as circunstâncias e os corações. De fato, com um único comando, ele liberta facilmente aquele homem que estava possuído pelo maligno e o cura. Um único comando: cala-te e saia dele. Foi o suficiente, porque a palavra de Cristo, ela realiza o que ele diz. Aqui reside o poder da palavra de Cristo. Cristo, meus irmãos, é o profeta definitivo, prometido no livro do Deuteronômio, na primeira leitura que nós ouvimos hoje. A ele devemos escutar, disse Deus a Moisés. Pois bem, irmãos e irmãs, como está a nossa escuta da palavra que é Cristo, a palavra de Deus encarnada? Por que não acontece conosco o que aconteceu com esse homem do Evangelho, que ao ouvir a voz de Cristo, teve a sua alma liberta? Por que ouvimos a palavra de Deus tantas e tantas vezes a cada domingo ou diariamente e nós permanecemos as mesmas pessoas? Muitas vezes escutamos a palavra de Cristo por um ouvido e ela sai pelo outro. Escutamos aqui a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, e se perguntarmos aqui o que ouvimos, talvez não saberíamos dizer, porque escutamos com muita distração. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Estamos surdos. Ouvimos a palavra, mas não a escutamos. E se a escutamos, não aguardamos, não rezamos com ela, não deixamos ela transformar o nosso coração. Vejam o apelo do salmista de hoje: não fecheis o vosso coração. Ouve hoje a voz de Deus. Não sejamos como o povo da primeira leitura, que dizia assim: eu não quero ouvir a voz de Deus. Eu não quero escutar a voz do Senhor. E por que eles tomaram essa postura? Tomaram essa postura porque ouvir a voz de Deus não é fácil. Sua palavra, em muitas ocasiões, exige de nós mudança, exige de nós conversão, mas nós não podemos nos esquecer que elas são espírito e vida. A palavra de Cristo é uma palavra cheia de espírito e vida, e quem as escutam possui a vida eterna. Passa da morte para a vida, experimenta a libertação. Existe poder nas palavras de Cristo, que nos liberta do mal. E aqui está o terceiro mistério, que envolve o ministério de Jesus no dia de hoje. A pregação de Cristo tem como objetivo derrotar o mal presente em nós e no mundo. Vejam, irmãos e irmãs, quero frisar essa última frase. A pregação de Cristo tem como objetivo derrotar o mal presente em cada um de nós e no mundo. A sua palavra aponta diretamente contra o reino de Satanás. Coloca o reino de Satanás em crise e o faz retroceder. Cala-te, e obriga-o a sair do mundo. Cala-te e saia dele. Jesus veio trazer-nos o reino de Deus, o reino do Pai, expulsando o reino de Satanás. Isto é, tudo aquilo que demoniza a nossa vida e nos escraviza. Cristo, com a sua vinda, com o seu ministério, com a sua profecia, veio nos libertar do poder
do demônio. Sim, meus irmãos e irmãs, há quem diga que Satanás não exista. Ele existe sim. E ele existe e quer nos destruir. Não é à toa que no rito do batismo, toda criança, toda pessoa que vai ser batizada, passa por um exorcismo. O padre reza assim, a oração que o padre faz no rito do batismo. Ó Pai, Senhor da vida, enviastes o vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Lembrai-vos destas crianças que deverão enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a do poder das trevas. Vejam a seriedade dessa oração. Enquanto nós não fomos batizados, nós estávamos debaixo do poder das trevas, do poder do demônio. No batismo fomos exorcizados. Não é à toa, irmãos e irmãs, que a cada Pai Nosso que nós rezamos livrai-nos do mal. Que mal é esse? O maligno, Satanás, o demônio. Não é à toa que na profissão de fé, também no batismo, e a cada vez que nós renovamos as nossas promessas batismais, nós reafirmamos que renunciamos ao demônio e a todas as suas obras. Vejam, com isso eu não quero alimentar o medo de Satanás, porque ele é um cão acorrentado. Ele já foi destruído. Ele já foi vencido por Cristo. Porém, ele pode nos morder se nós nos aproximarmos dele. Ele pode nos destruir se nós dermos lado para as suas tentações. Se por um lado a palavra poderosa de Cristo quer nos libertar, a palavra mentirosa de Satanás quer nos acorrentar, quer nos tornar prisioneiros. Então, cada um de nós estejamos atentos para não nos deixar dominar pelos espíritos imundos, como esse homem do evangelho de hoje foi dominado. Mas vejam, para esse espírito imundo, nosso Senhor é uma palavra de poder. Vejam, Cristo é uma palavra de presença, proximidade, ele é uma palavra de poder. E é tão grande a bênção de se encontrar com essa palavra, de viver nele, de viver com ele, para ele, que São Paulo, na segunda leitura, chega a aconselhar o celibato para estarmos mais disponíveis para essa palavra. Quando eu tomei esses textos para me preparar para essa homilia, a primeira pergunta que me veio ao coração é: o que essa segunda leitura tem a ver com todo esse contexto? São Paulo está falando que existe prevalência da vida solteira, do celibato sobre a vida matrimonial. Mas vejam, quando São Paulo está orientando aqui o celibato, não se trata de desprezar o matrimônio, porque em outro texto, na carta aos Efésios, ele vai falar da grande dignidade do matrimônio, comparando inclusive como uma imagem do amor de Cristo pela igreja. Não se trata aqui de desprezo do matrimônio, irmãos e irmãs. Então, o que São Paulo está querendo nos dizer? Ele está nos tratando de nos lembrar que o solteiro, o celibatário, aquele que vive somente para o Senhor,
os padres, as religiosas, os irmãos, as irmãs, os leigos celibatários, nós somos para o nosso tempo uma palavra de Cristo para o mundo. O celibatário é uma palavra de Cristo para o mundo. Ele está querendo dizer que aquele que vive para o Senhor é uma palavra de Cristo que revela a sua presença, a sua proximidade e o seu poder na vida das pessoas. A vida do sacerdote, a vida dos religiosos, deveria inspirar nos fiéis uma palavra poderosa de libertação e vida. É isso. A vida do celibatário recorda ao mundo que Cristo é o Senhor absoluto da nossa vida e que por Ele vale a pena deixar tudo para estar com Ele, para estar com o Senhor. O celibato, a vida consagrada a Deus, que no mundo descrente e sedento de prazer sexual, é um escândalo. A vida do padre é um escândalo para o mundo. No mundo onde a sexualidade está, a realização sexual está em primeiro plano. Alguém que opta em viver o celibato se torna uma palavra eloquente de Cristo, a dizer para o mundo: vejam, o mundo é relativo, o mundo passa, as coisas deste mundo passarão. Então São Paulo está dizendo: escolham o celibato, escolham o celibato, escolham a vida solteira, para ser para o mundo esse testemunho. Então essa palavra aqui eu quero lançar sobretudo para os jovens que estão aqui. Ouçam essa palavra de Cristo. Convém viver para o Senhor e ser para o mundo esse sinal de contradição. As crianças também, os pais, ensinem seus filhos a considerarem a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vida leiga celibatária. Ensinem. Trata-se de um valor. Vejam, se para o mundo é um escândalo, para nós cristãos, a vida consagrada é um grande valor e é um sinal do primado de Cristo e do seu reino. O celibato é um grande tesouro para a igreja. E prestem atenção, nem mesmo a infidelidade de alguns, que de tempos em tempos aparecem nas mídias, nesse momento inclusive, está aí, escancarado, o pecado dos sacerdotes. Mesmo que a nossa infidelidade manche o celibato de Cristo, mesmo assim, o celibato não perde o seu valor. Não perde. O celibato é um grande tesouro. E nós cristãos deveríamos olhar com esse olhar para a vida do sacerdote. E aqui eu quero fazer um apelo. Rezem pelos sacerdotes. Aquilo que eu dizia lá no princípio, Satanás existe e ele quer nos destruir. Se isso vale para todo mundo, vale muito mais para aqueles que escolheram o celibato. Porque ao derrubar um celibatário, Satanás derruba uma comunidade inteira, uma paróquia inteira. Então ele é astuto e faz armadilhas. Vejam, o mesmo vale para as famílias, para os casais, para a família que decide viver segundo o Evangelho. Satanás não está contente com a sua fidelidade, não está contente com a sua fecundidade, não está contente com a sua vida matrimonial, e ele fará de tudo para que você desista, para que você entregue
os pontos. Irmãos e irmãs, rezemos para que aqueles que prometeram viver no celibato cumpram seus deveres e sejam testemunhas da palavra de Cristo. Sejamos uma palavra viva de Cristo por onde passamos. Uma palavra de proximidade, uma palavra de poder, uma palavra com autoridade. E rezemos também por todos os cristãos, para que saibam ver no celibato não um laço, não uma armadilha, uma frustração, mas um belíssimo sinal profético, um verdadeiro grito de que Deus deve ser amado por tudo e em tudo e acima de todas as coisas.